Boa noite, professor. Me chamo Dandara. Nosso grupo hoje vai falar um pouquinho sobre os tratados internacionais. Inicialmente, é importante a gente começar entendendo, né, o que são os tratados internacionais, o que é um tratado. O tratado é um acordo, um ato jurídico, né, que é formal, e ele é celebrado entre países ou organizações. A gente vai ver futuramente que podem ser dois ou mais países. E qual é o objetivo de um tratado, né? Tem o objetivo de regulamentar questões que envolvem as partes e que têm interesse público, né, como os direitos humanos, como o comércio e meio ambiente, entre outras áreas, perdão. Então, a gente vai ver também, é importante a gente mencionar que o título, né, o nome tratado, ele é um pouco confuso, porque a gente vai ver tratados com outras nomenclaturas, como convenções, como concordata. Então, é importante a gente fazer essa observação. Partindo para as características de um tratado, ele pode ser bilateral ou multilateral. Um acordo bilateral é quando existem dois países, né, apenas, como o próprio nome diz. E os acordos multilaterais, eles vão envolver três ou mais países ou organizações, enfim. E é importante a gente frisar também quais são essas organizações, né, internacionais, a ONU, a União Europeia e etc. Partindo um pouquinho mais sobre as características dos tratados, a gente vai ver que ele precisa ser formal, ele precisa ser escrito, ter o consentimento expresso das partes. Existe uma vinculação jurídica dos tratados, né, onde os países vão ser obrigados a se vincular àquilo que está escrito no tratado. E como a gente viu, ele pode ser multilateral ou bilateral. Então, o que é um tratado formal? Ele é registrado e celebrado entre as partes envolvidas. Precisa ter o consentimento, e a gente vai ver também posteriormente que ele precisa ser incorporado ao país que se submete àquele tratado. Tem essa vinculação jurídica porque ele precisa possuir esses efeitos legais e obrigar as partes a cumpri-lo. E pode ser assinado por dois ou mais países. E a gente vai ver também que, posteriormente, outros países também podem aderir a esse tratado. Fases do tratado. Então, a gente vai ver que o tratado ele tem várias fases, né? Desde a negociação, que é o início, né? Onde as partes estão ali discutindo quais são os termos, o que é que vai ser tratado. As assinaturas, que geralmente são os próprios presidentes de países que possuem presidente, né? Que vão assinar esse tratado. Aprovação. O que é que ocorre? No Brasil, por exemplo, trazendo para o nosso país, o tratado ele precisa ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico. E, para isso, ele precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo no geral. Então, ele vai precisar ser aprovado por Senado, pelo, pelo a Câmara de Deputados e também, novamente, assinado pelo presidente, onde ele vai ser ratificado e vai possuir, no Brasil, né, força de lei, geralmente de lei ordinária. A gente vai ver também que tratados que tratam sobre direitos humanos, é, eles vão, no Brasil, poder ter status de emenda constitucional. Então, para isso, ele precisaria ter, né, a votação seguindo como se fosse uma emenda constitucional. A gente vê que isso é possível. E como eu falei, né, sobre a adesão, esse tratado ele vai precisar ser cumprido. Então, a gente para além da assinatura, é preciso se obrigar com aquelas questões que foram acordadas nesse tratado. Estrutura. A estrutura de um tratado, como a gente pode ver, é bem simples, né? Ele tem o título, tem o preâmbulo e tem a parte dispositiva. A gente ia trazer como exemplo, mas vai ficar inviável, a própria Declaração de Direitos Humanos, que é basicamente isso, né? O título, um preâmbulo que vai explicar basicamente o motivo pelo qual aquele tratado está sendo é, escrito, né, assinado e etc. E aí a gente viu que tem outras correntes doutrinárias que vão falar um pouco mais detalhado sobre a estrutura dos tratados. Então, eles vão falar um pouco sobre os considerandos, né, que por vezes estão já dentro do preâmbulo. A gente vai falar um pouquinho sobre as cláusulas que vão vir em forma de artigo, artigo 1º, artigo 2º, etc. O fecho, que é o final do tratado, e as assinaturas. Pode começar. Olá, professor. Agora vou continuar falando sobre a importância dos tratados. Bom, a gente
trouxe aqui algumas importâncias, né, do tratado. Ele pode, né, promover a paz e a segurança para os países envolvidos, a cooperação internacional, garantia dos direitos humanos e resolução de conflito. Se a gente parar para pensar, está tudo interligado. Como assim? Com a cooperação internacional, né, com a cooperação dos países envolvidos, provavelmente as cláusulas de contrato é sobre a promoção da paz, da segurança. Assim, vai garantir os direitos humanos e, consequentemente, a resolução dos conflitos existentes e aqueles que ainda poderiam vir. Pode passar, Dana. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as condições de validade e efeitos dos tratados. Primeiramente, a capacidade das partes, a habilitação de seus representantes, né? E aqui a gente vai decorrendo. Primeiramente, as partes envolvidas nos tratados precisam ser capazes, né? Devem ter a capacidade plena e a exigência legal para realizar o ato jurídico, né? O negócio jurídico. Habilitação e seus representantes. Os chefes de Estado, os ministros das Relações Exteriores, os chefes de governo, eles podem sim, tá, concluir o tratado sem a necessidade de uma carta de pleno poder. Tá, e o que é uma carta de pleno poder? A carta de pleno poder ela é um documento que autoriza uma pessoa a representar a outra em várias negociações. Nesse caso, né, na assinatura do tratado. Bom, como todo contrato, objeto jurídico, o tratado também precisa ter um objeto lícito e possível, e também não pode violar as normas internacionais já existentes em algum dos países que estão presentes nos tratados. O consentimento regular, né, como todo e qualquer contrato também, precisa haver o consentimento, né, para a validade do tratado. E esse consentimento deve ser livre de vícios e distorções, livre de coação para o tratado poder ter sua plena eficácia. E as demais condições de um negócio jurídico qualquer, como a forma, a capacidade e os vícios presentes nele. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a extinção e a suspensão dos tratados. Pode passar, Bruno. Vamos começar falando um pouco sobre a abrogação. A abrogação ela pode ser facilmente confundida com a derrogação, mas a gente vai ver que tem muita diferença entre elas. Começando que a abrogação, aí vai ocorrer a revogação total do tratado. Pode ser predeterminada, no caso, o tratado já vai prever essa extinção, quando houver um motivo ou uma causa que aconteceu na vigência do tratado que não estava previsto durante seu texto. A derrogação, diferente da abrogação, a derrogação ela vai ocorrer a revogação parcial do tratado e vai ocorrer a extinção total do acordo. Ocorre em situações que o tratado não possui mais validade e não possui mais eficácia para aqueles que estão envolvidos. Bom, a denúncia. A denúncia vai ocorrer a revogação unilateral do tratado. Ocorre que um Estado não quer mais participar do tratado. Então, ok, ele pode sair do tratado, mas acontece principalmente em tratados multilaterais, né, que tem vários países envolvidos. Se um país quer sair do tratado, ok, mas o tratado ainda vai continuar gerando efeitos, né, obrigações para os outros Estados que assinaram e permanecem no tratado. A execução integral do contrato. Como o próprio nome já fala, né, é quando as partes cumprem totalmente o que foi acordado no tratado. E o consentimento mútuo é quando as partes envolvidas decidem encerrar, né, por fim ao contrato. A condição resolutória ocorre que quando as partes concordam que o tratado vai terminar, no futuro, onde eles vão decidir se um determinado evento ocorrer, que a gente vai chamar de condição afirmativa, e aí ocorre também de um determinado evento não ocorrer, que aí vai dar o nome de condição negativa. E, por fim, a renúncia do beneficiário, quando um tratado concede vantagens para uma parte e obrigação para a outra. Nesse caso, vai ocorrer a renúncia do benefício. E aqui chegamos no último tópico, que é a conclusão. Bom, como o Dandara explicou, né, os tratados são um negócio jurídico muito importante, pois tratam diversas regulações, né, assuntos essenciais para os países, como meio ambiente, segurança, negócios. Então, deixando tudo isso dentro do tratado, fica muito mais fácil de promover a cooperação dos diversos países em diversas áreas. Ele também estabelece um compromisso jurídico, né, que ajuda a solucionar os conflitos aparentes e ajuda também a enfrentar os desafios globais. Mas tem um ponto muito importante que a gente não pode esquecer,
que para o tratado ocorrer a sua plena eficácia, todas as partes envolvidas precisam estar cumprindo ali, né, suas obrigações impostas. Não adianta só um país envolvido cumprir e os outros não. Então, podemos concluir que os tratados internacionais são um instrumento muito importante, muito fundamentais para manter, né, ali a manutenção, a ordem e dar uma estabilidade internacional para os países envolvidos nele. Pode passar, Dana. E esse daqui são as nossas referências. É isso. Obrigada, professor.